Mariano Cabreira, mais uma vez aqui pelo Instagram, ao vivo. Hoje nós estamos inaugurando nosso quadro de mentorias ao vivo aqui pelo Instagram. Portanto, a gente inicia esse novo quadro contando com a colaboração de algumas pessoas. Hoje nós atrasamos um pouco na entrada e vamos justificar aqui ao longo da nossa entrevista, da nossa mentoria hoje, que nós estamos iniciando, mas antes eu quero fazer aqui o nosso merchan. Nós estamos preparando a segunda semana intensiva de táticas eleitorais, que será na última semana do mês de julho, de 26 a 30 de julho, onde nós vamos estar discutindo tudo aquilo que todos os passos que nós damos em relação à consolidação de uma candidatura. Portanto, nós vamos estar tratando de táticas eleitorais. E a gente vai estar passando experiência, discutindo, dizendo como organizar, como a gente organiza isso, por onde a gente passa, quais são os referenciais teóricos. Portanto, de 26 de julho a 30 de julho, semana intensiva de táticas eleitorais. Vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, pelo canal Mariano Cabreira, e ver também os nossos conteúdos gravados em vídeos da primeira semana, estão todas no YouTube. O canal é Mariano Cabreira. Se inscreva no canal, acione o sininho para todas as vezes que a gente a gente postar um conteúdo, vocês serem avisados, tá certo? Portanto, nós queremos agradecer aos nossos seguidores, aqueles que nos acompanham. Vamos mandar um abraço para o Kennedy Alves, lá em Catalão, Goiás, ele que entrou em contato hoje com a gente, batendo papo sobre a mentoria, quer trocar experiência e a gente vai fazer isso. Um abraço, portanto, para o Kennedy Alves, em Catalão, Goiás, ele que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Quero justificar, um pouco o Joel está atrasando, daqui a pouquinho ele entra, porque ele estava fazendo uma entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral e o papo continuou lá, então ele pediu para a gente dar uma seguradinha, mas às 14h20 é o horário que está programado para ele entrar no ar. Nós vamos fazer essa mentoria e trabalhar com ele, portanto, as suas ideias, seus anseios, seus desejos na política. O quadro hoje, portanto, é a gente aconselhar, fazer um levantamento da candidatura ou do projeto de candidatura das pessoas. Toda quarta-feira a gente vai fazer isso. Quero lembrá-los também que amanhã, às 19 horas, a gente vai ter um TBT ao vivo. Nós resolvemos fazer isso, um TBT ao vivo com a Ataíde Nery de Freitas Júnior. Ele foi vereador por Campo Grande, líder do prefeito Nelson Trade, foi vereador por 3 ou 4 mandatos, se não me falha a memória, foi secretário de Cultura no município e no estado, no governo Azambuja, e atualmente está exercendo a advocacia e é presidente do Cidadania aqui no estado. Portanto, amanhã a gente vamos falar do tempo que nós vivemos na pré-constituinte, as mobilizações sindicais para a constituinte, o direito de sindicalização do servidor público, até o Congresso da Federação em 88, que o Ataíde foi transferido aqui para Campo Grande para exercer a presidência, ele que era na época, não sei se ainda exerce, ele era oficial de justiça, não sei se ainda é, a gente vai saber disso amanhã, vou perguntar para ele. Então nós vamos estar fazendo, os nossos caminhos se cruzaram nesse período, a gente vai fazer um TBT, portanto você não pode perder, você que gosta de história de política, história do movimento sindical, vai ser muito bom, vai ser com certeza muito conteúdo para aqueles que gostam de história e gostam de política, tá certo? Quero dizer também, quero aproveitar para dizer para vocês que a gente está com esse projeto de mentoria política que nós estamos organizando, né, para fazer. A gente faz essa trajetória todinha no dia 26 de julho a 30 de julho. Nós vamos fazer a semana intensiva, vai ser aulas grátis pelo YouTube.
nós vamos estar preparando aulas, já fizemos a primeira semana, com certeza essa segunda semana vai melhorar e muito, né, a nossa apresentação, o nosso trabalho. A gente tem buscado pesquisar, tem se organizado, estudado para fazer uma belíssima apresentação para vocês, certo? Aqueles que se interessarem em participar do nosso quadro de mentoria, que tem projeto de candidatura, pode entrar em contato conosco pelos nossos canais, deixar aqui no direct, ou no próprio YouTube, nos comentários, ou no Facebook também. Pode deixar mensagem que a gente entra em contato com vocês para a gente estar negociando essas datas. Hoje pela manhã nós temos, de segunda, quarta e sexta, nós temos às 7 horas da manhã também a nossa live, um pouco mais rápido. Na segunda-feira a gente dá um bom dia, cumprimenta e faz um projeto do que a gente acredita que vai ser a semana, os assuntos que vão dominar a semana. Na quarta-feira a gente responde a perguntas de dúvidas daqueles que querem entrar na política ou que querem debater um assunto, certo? E hoje nós falamos das dúvidas de uma advogada de Jataí de Goiás, que foi convidada a ser candidata e estava buscando aconselhamento de como seria a vida na política, né? Nós estamos debatendo essas questões, falando, explicitando, explicando dentro daquilo que nós entendemos da nossa experiência de político, daquilo que nós já vivemos, né? Para fazer as explicações, a gente se baseia naquilo que a gente já viveu, naquilo que a gente já tem vivido na nossa vida. Quero dizer para vocês que eu votei pela primeira vez em 1982, entreguei santinha a primeira vez na rua em 85, em 82, eu votei em 1978 a primeira vez. Depois, 80 não teve eleição, 82 teve eleição direta, a primeira eleição direta para governador, eu participei, né, panfletando santinho na rua. Em 85, eu participei já um pouco mais na periferia da eleição da prefeitura, porque foi liberada as eleições para as capitais dos estados, as cidades de fronteira e as cidades em instâncias hidrominerais. Não sei por que a ditadura considerava instâncias hidrominerais como área de segurança e proibiu a eleição de prefeitura nessas cidades. Mas o fato é que em 85 foi liberado, primeiro foi os estados, depois as prefeituras de capitais. Em 86 foi minha primeira experiência em coordenação de campanha majoritária. De lá para cá, participei de todos os pleitos eleitorais como coordenador de campanha ou com a tarefa de presidir um partido, de organizar, mas sempre organizando as chapas, sempre fazendo debate na eleição majoritária e participando desse conjunto. Portanto, de 86 para cá, 86 a 2021, são muitas eleições que eu participei. Posso assegurar para vocês que experiência eu tenho. Perdi muitas eleições, perdemos muitas, mas ganhamos, tivemos vitórias, aprendemos, e é assim que a gente aprende, se colocando à disposição, entrando no campo de batalha, participando das batalhas, organizando as guerras, vendo que hora que tem que atacar, que hora que tem que recuar, mas é assim que a gente constrói a nossa vida e a nossa militância. E foi assim que eu cheguei até aqui para hoje estar compartilhando com vocês todo o conhecimento que eu adquiri. Eu não vou dizer que eu adquiri sozinho, tive muita ajuda, né? O partido que eu participava, na época tinha muita formação, fiz muitos cursos de formação de economia política, de estratégia, de história do Brasil, da história política, enfim, eu tive de fato muito treinamento. Então não posso dizer que eu aprendi sozinho, mas aquele conhecimento a gente trazia, aplicava na prática e fomos crescendo no cenário político. Participei de governos, fui presidir o partido em todo o período da gestão do PT aqui no Estado. Então, portanto, tenho uma grande bagagem para estar compartilhando com vocês essa minha trajetória
E é isso que a gente faz na mentoria. A gente troca a experiência, pegamos a... E é isso que nós pretendemos fazer hoje com o Joel. Ele já está já tá atrasado 10 minutos do que a gente... 5 minutos do que a gente tinha combinado, mas com certeza ele vai chegar e vai entrar em tempo ainda da gente bater um papo aqui, tá certo? Vamos aguardando que daqui a pouco ele está chegando aí para a gente bater esse papo. Quero repetir novamente, nós vamos fazer a nossa semana intensiva de táticas eleitorais, a segunda semana, de 26 de julho a 30 de julho. E estamos montando toda a preparação, a gente começa a campanha efetivamente a partir da próxima segunda-feira. Deixa eu passar um recado aqui para o Joel, que está... O Joel está dizendo que está pronto, já deve estar entrando, e a gente vai estar começando nosso bate-papo daqui a alguns minutos. Mas eu estava dizendo para vocês que de 26 a 30 a gente vai estar fazendo essa semana intensiva, segunda semana intensiva de táticas eleitorais, mas serão quatro aulas ao vivo pelo YouTube. Você se entra no canal do YouTube, se inscreve, e que a gente vai estar passando esse material para vocês. A gente vai estar debatendo, discutindo, do início ao fim da aula. A gente pode interagir, pode fazer perguntas, pode estar interagindo com a gente. Vai ser muito legal essas aulas de 26 a 30 de julho, certo? Vocês não percam, se inscrevam no canal do YouTube, assine o sininho, que vocês vão ser avisados toda vez que começar essas aulas, tá legal? E acompanhem também no nosso site www.marianocabreira.com.br. Lá tem nosso blog, nossas opiniões, vai ter todos os textos redigidos das entrevistas, enfim, está muito legal o nosso trabalho, que vocês podem e compartilhar também, né, esses assuntos nossos. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Mariano. Boa tarde ao pessoal que está ligado aí na nossa live. E live é um negócio que, embora seja bastante popular, né, a gente ainda fica meio... Tá chegando o áudio, aquela coisa toda. Tá tudo bem? Tudo tá tranquilo, tá legal. Então, estava dizendo aqui o pessoal que a nossa ideia nessa mentoria, Joel, é pegar... Você já me disse que nessa próxima eleição, agora 2022, você não tem pretensão, mas é pegar a pretensão da pessoa e a gente trabalhar os aspectos da minha experiência e trocar uma troca de experiência. Né, aquilo que você tem de política para a gente estar conversando, ajustando o projeto, contribuindo com isso, principalmente nesse momento que a legislação muda, tem gente tentando mudar e a gente tem que estar sempre atento a essas movimentações. Mas uma coisa não muda em toda a campanha, são as ferramentas que a gente usa para analisar e para construir a campanha. É isso que a gente tem a pretensão de fazer. Eu já estou começando meio rápido, até porque a gente deu uma atrasadinha no nosso bate-papo aqui no horário marcado. Mas fique à vontade aí para bater papo com o pessoal. Eu acho que uma das grandes dificuldades, ou das maiores dificuldades que a gente tem, eu vou meio no ritmo da minha dificuldade, né, que eu tive quando fui candidato em 2014, uma coisa que eu não tinha percebido. Eu venho do setor de comunicação, né? Sou profissional de rádio, muitos ouvintes, aquela coisa toda, mas eu, Mariano, quando eu saí, né, com a vontade, com certo apoio até, eu não fiz um cadastro dos meus ouvintes. E aí, foi uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas eu não me atentei para isso. E aí, uma pessoa tinha me dito uma coisa que
E quando ela me falou, antes de eu sair candidato, eu falei, isso nunca vai acontecer comigo, aconteceu. Que é quando você volta para o rádio, as pessoas, onde você estava? Eu era candidato. Poxa, se eu sabia, se eu soubesse, não é claro que Teria votado. não ganharia ou perderia a eleição por isso. Mas é um dos cuidados que eu acho que a gente precisa ter, né? O nosso ciclo de amigos, né? Muitas vezes você mira no macro, né? Só que você não atinge o macro, você começa em casa, né? Você tem que estar na sua aldeia, vamos dizer assim, para depois sair para o mundo. Eu acho que um dos erros aí que eu cometi foi esse. Olha, você tocou no ponto principal. Todas as vezes que eu sou chamado para opinar a respeito da montagem de uma candidatura, eu pergunto, já conversou em casa com a sua parceira ou com o seu parceiro? Porque, por incrível que pareça, tem candidatos que saem sem conversar com o companheiro ou com a companheira. Nós estamos em pleno século XXI, com todo o direito, com toda a informação que tem, ainda existe isso. E aí você tem que corrigir. Mas o grande erro, é verdade, é isso, as pessoas acharem que pode esquecer do entorno, da família, dos amigos, daquilo que é a vida, que dá a reputação e que dá a sustentação para qualquer candidatura, certo? Então, primeira tarefa é essa mesmo, é a família, consultar a família e consultar os amigos. E tem toda uma técnica também para buscar esses apoios e para fazer esses cadastros. Isso é o grande erro, um dos grandes erros cometidos pela maioria dos candidatos. E na maioria das vezes, né, uma coisa que eu sentia muita dificuldade também, e acho que isso é algo a ser corrigido, é o pedir voto, né? Muitas vezes você sente esse receio de pedir o voto, que a impressão que nos dá, né, embora a gente seja apaixonado pela política, eu já chego me boicotando no lugar, né? Tipo assim, puxa, eu vou pedir voto, a pessoa não quer, a pessoa não vai querer votar, a pessoa vai dizer, nossa, mas você é político, vai. Então, você já se sabota no pensamento, né? E aí acaba não externando essa vontade de que você tem, né? E também o que você quer fazer, né? Para a população, os projetos que você tem, né? Então, olha, esse é um problema. Agora tem uma coisa que todo pré-candidato e você, que sempre está na mídia dizendo que pode ser candidato ou não, tem que prestar atenção. Essa vergonha de pedir voto é falta de treinamento. Eu vou te falar uma coisa, a primeira vez que você pegou um microfone para você falar em público, você deve ter suado a mão, suado o pé, suado a axila, você deve ter gaguejado, você deve ter tido um monte de dificuldade. Não foi assim a primeira vez que você foi falar no microfone? A cara inchou, assim, parece que você estava gigantesco. O que eu estou fazendo aqui, né? Isso acontece. E falar para ninguém, né? Você pega uma latinha e fica falando para ninguém. Até você descobrir que do outro lado tem milhares de pessoas, até você conseguir aprender a se comunicar, leva tempo. É a mesma coisa com o pedir voto. Por isso é que o projeto de uma pré-candidatura ela tem que ter um tempo de maturação. Você tem que começar a treinar a pedir voto. Você tem que começar a fazer esse exercício para quando chegar no período dos 45 dias de campanha, você está afinado, você tá treinado, você ter segurança do que você vai falar. Inclusive, a gente falou atrás que o primeiro passo é conversar com a família e os amigos, é onde você vai treinar os projetos. Porque às vezes a gente tem projetos que são mirabolantes, são grandes, a gente acha que é o máximo. Quando você testa com os amigos próximos, o pessoal não gosta, vai começar a corrigir, a arrumar, e você vai testando até onde o seu projeto traz gente, movimenta pessoas ou não. Então isso é treino. O mesmo tempo que você levou para você chegar a ser o profissional que você tem, obviamente, você não vai treinar esse tempo todo para entrar na política, porque você já tem um treino para falar, você já sabe o que você está fazendo, é muito mais rápido, mas você tem que treinar, tem que se preparar para fazer esse treinamento. São situações que a impressão que nos dá, às vezes, Mariana, é que, bom, quando chegar a hora da eleição, eu vou. Mas quando você assusta, já tem reunião
em algum lugar e você ela chega muito rápido, né? A impressão que dá é assim, quando que eu vou começar? E você me perguntou se eu seria candidato agora. Se eu fosse, eu já deveria estar falando isso? Já é hora? Será que se eu falar agora que eu não sou agora, mas eu sou candidato a vereador, isso não vai me causar uma queimada de largada? Esse timer que a gente também não tem, né? Olha, se você disser que você é candidato agora em 2030, você vai ter problemas. Vai ter gente que vai começar a dizer que você está usando o rádio para você se beneficiar, se você for num aniversário de alguém que você está indo lá porque você é político, ou seja, você vai começar a ter os do contra. Mas você tem que se ater a uma coisa, você tem que começar a construir a sua audiência política. A audiência de rádio, você levou... esse dia eu vi uma pesquisa que circulou dos melhores locutores, você é o terceiro, e aí eu vi até um comentário seu dizendo que com 1 hora de programa você é o terceiro, sem dar prêmio, sem fazer tudinho. É exatamente esse processo que você tem que construir na política, a sua audiência política. Então tem aqueles que não vão votar em você, que se você pegar que um vereador em Campo Grande se elege em torno com 1,5 dos votos, vai ser um dos mais votados, isso é em torno de 4 a 5 mil votos para ser um dos mais bem votados, você vai ter quase que 600 mil pessoas que não vão saber que você existe. Então você tem que ter, um pequeno número que elege um vereador. Então você vai ter muito mais gente contra a sua candidatura do que favorável. Agora você tem que focar no público que você precisa construir. Qual que é a sua sustentação? E isso leva tempo também para você construir. Você tem as redes sociais, tem o Facebook, o Instagram, o YouTube, que você vai publicando e vai construindo uma audiência. Você vai levando esse processo. E isso é de 1 a 2 anos. Portanto, se você tem um time para ser candidato... se fosse agora 2022, você teria já que se preocupar com organização de equipe, de site, de fazer reunião, de montar. Isso eu estou falando para um candidato que eu tenho certeza que não é milionário, que não tem dinheiro, que vai depender de doações, que vai depender de uma série de outras coisas. Então, o tempo de uma construção é exatamente isso, é de 2 a 4 anos que você tem que colocar o pé na estrada para organizar a sua candidatura. Uma outra situação que eu também enfrento uma certa dificuldade é com relação à bandeira, né? Qual que é a sua bandeira? Né? Você milita aonde? Né? Eu não sou, por exemplo, se eu fosse um motorista de ônibus, né? A categoria, a classe do motorista, cobrador, estaria comigo, né? Se eu fosse um advogado, eu podia dizer que eu estaria na OAB. O cara da comunicação, ele tem todo mundo e não tem ninguém. O que ele tem são concorrentes, na maioria das vezes, né? Todo mundo de comunicação, de um jeito ou de outro, se imagina com um cargo público. E não existe aquela vontade em torno de um nome só. Nós temos hoje candidato deputado de comunicação, né? Vamos pegar o exemplo do Lucas de Lima. Ele é um deputado, mas os votos dele não são da categoria, né? São da dona de casa que gosta do programa dele, né? Nós temos... Quem é o meu público, Mariano, pelo amor de Deus? Olha, na verdade, vamos começar pelo que você falou. Primeiro, que não há nenhuma segurança, e eu nunca vi minha experiência eleitoral, já fiz, eu venho do movimento sindical, participei da pré-constituinte na luta pela sindicalização, direito de greve, enfim, eu venho do movimento sindical, minha militância política começou no movimento sindical, a não ser na fase áurea do movimento sindical, cultista, que teve eleições de sindicalistas, mas mesmo assim não era o sindicato que o elegia. Era exatamente isso, você começa com uma base, você tem uma base de sustentação e essa base cristalizada, ela leva sua votação a mais longe. E assim é com advogado, com médico e tal. Na verdade, a construção do seu público, isso, para entrar, para esmiuçar isso, você tem que começar a trabalhar. As redes sociais dão esse método agora. Se você tiver um site e um blog, você consegue ter opinião toda semana. Você vai pegar os visitantes que fazem o seu blog,
com traqueando, você pode pedir entrar em contato, pedir o WhatsApp, pedir o e-mail deles e começar a ter uma relação mais próxima. E é esse público que você tem que fidelizar. Você está num lugar, o rádio é um lugar super privilegiado para fazer isso. Mas se você pegar o Lucas de Lima, ele me parece tem o dobro ou o triplo de tempo de rádio que você tem. E toca música, né? Toca música, faz baile, ele faz baile de flashback, entrega CD gravado para as pessoas, e sem contar o tempo que ele vem interagindo com essas pessoas. E ele foi eleito vereador na segunda eleição. Ele foi uma vez candidato a vereador, depois candidato a deputado, na terceira de vereador é que ele entrou. Então ele fez um treino, ele foi para a rua, ele fez essa manifestação. Ele aprendeu a fazer campanha. Ele aprendeu a usar o outro lado do microfone. Então você tem que fidelizar esse público, né? Primeiro, se você pretende sair, é possível ganhar na primeira sem ser rico, porque a gente tem que separar aqui uma campanha de quem tem dinheiro, de uma família política. Eu costumo dizer que se você nascesse na família trad, ou melhor, deixa eu melhorar esse exemplo. Um trad, quando nasce, o pai dele, do tradinho, chega e fala: acabou de nascer o vereador da capital. Né? Porque ele nasceu numa família política que faz da política todo o seu ser. Você e eu não nascemos em família política. A gente tem que criar história, criar consciência, ter audiência, ter seguidor e daí chegar. Então, nesse caso é muito mais difícil. Você pega a eleição do Otávio Trad, foi na primeira. Né? A do William Maxud foi na primeira. Mas a história da família deles dá toda a sustentação militante sem contar no dinheiro. Para quem não tem dinheiro, tem que construir tudo isso, equipe, audiência, e ir trabalhando, e arregimentando para chegar no momento certo. Então, se você vai colocar seu nome em 2024, você precisa começar agora. Uma outra dificuldade, por falar em começar agora, que às vezes eu sinto, isso é muito engraçado, porque aconteceu na eleição passada, né, passada 2014, né, em que eu tive uma pessoa que chegou e falou: olha, eu tenho aqui um cadastro, né, a pessoa trabalha no órgão público, né, e eu não soube o que fazer. Passou, ele falou: puxa, eu tinha um cadastro, eu não usei, né, isso. E ela é uma pessoa que se dispôs a apoiar, e eu praticamente não a procurei, né, e agora eu já recebi muita gente, vamos lá, 10, 15 pessoas, assim, que influenciam legal, falando: olha, se você for candidato, eu tô junto, né? E vamos lá. Eu não sei como é que você faz, não pega, então vem aqui. Então você tá comigo. Eu não fiz esse casamento com essas pessoas, e aí eu entendo que isso é como um namoro, né? Se você não deu muita importância, a pessoa vai namorar outra pessoa, né? Com certeza. Eu acho que tá faltando esse noivado com essas pessoas, viu, Mariano? Como é que faz isso, né? Como é que você se leva não digo que se leva a sério, mas como é que você acredita em você para não desacreditar essas pessoas, né? Porque eu trabalhei com políticos, e um exemplo que eu tenho de um que dizia assim: olha, eu estou na política agora, mas eu não penso isso para muito tempo da minha vida. Eu já liguei um alerta e falei: então peraí, então eu vou procurar outro lugar. Isso tudo são coisas que a gente pega e que, se você não tem uma mentoria, você escapou aqui, foi embora, não tem um manual para colocar na cabeça. Isso é verdade, eu acho. Mas tem, Joel, tem. Na verdade, se você pegar a arte da guerra, o Sun Tzu, por exemplo, quando ele fala lá da arte do comando, que ele faz a decapitação das mulheres, né, do rei, de cara, para demonstrar. Mas ele está demonstrando aquilo que é a autoridade do comandante, que não pode ser questionado, né? Trazendo para, não sendo tão violento quando ele, para dar o exemplo, mas se o comandante vacila, você não tem exército. Você tem que dar o rumo e tem que dar o tom.
diria para você agora, se o seu projeto é para 2024, essa campanha você tem que começar, você tem que se agregar num candidato, já discutir isso, a possibilidade do apoio, mas principalmente para você fazer o seguinte treino. Você negocia um espaço para você montar uma estrutura, uma microcampanha de vereador. Você não vai fazer campanha em Sidrolândia, Terenos, você vai ficar em Campo Grande. E vai montar a sua estrutura, em cima da estrutura dele, de como é que você vai fazer a campanha. Com as reuniões, com as pessoas. E esses apoiadores que te procuram, você começa a discutir esse projeto para você fazer. Por exemplo, vamos lá, você vai fazer a campanha do Mariano. Negocia com o Mariano a estrutura para montar seu site, para montar sua rede, para montar a sua assessoria. Claro que nessa hora ninguém está discutindo isso, né? Você tem que entrar com essa contribuição. E ao fazer a campanha, você começa a fazer a campanha montando a sua campanha de vereador. Aí você vai saber o resultado de voto, você pode fazer uma filtragem da sua equipe, você pode fazer uma filtragem de liderança, você vai estar liberado para você cometer os excessos de erros, para você analisar depois. E é assim que funciona a gente. Só tem um jeito de você aprender a fazer, e você já foi candidato, esses erros que você cometeu na outra eleição, com certeza nessa você não comete, mas você vai cometer outros novos. Então, é isso que vai dando sustentação e vai dando crescimento para você fazer isso, entendeu? As dificuldades, né, que a gente tinha no passado, eu acho que elas não mudaram muito, né? A população, e eu tenho um problema grave, né, que é a língua solta, né, de falar mesmo, né? E eu tinha um problema, eu falo isso ainda nos programas, preciso parar de falar isso, que todo mundo que você vai fazer uma reunião na casa, o dono da casa acaba te pedindo alguma coisa. Alguém na saída acaba te pedindo alguma coisa. E invariavelmente é dinheiro, né? E essas pessoas te pedem honestidade na política, né? Elas querem isso de você, mas elas querem ali alguma coisa. Mas como que eu vou dar alguma coisa se eu não tenho essa alguma coisa fazendo alguma coisa errada? Né? O dinheiro que eu vou dar para alguém já não está certo numa reunião. Né? Eu acho que a gente precisa medir também um pouco as palavras, que a sinceridade, às vezes, em excesso, ela pode prejudicar, né, Mariano? Não, tem isso. Na verdade, quando eu era presidente do PT, eu cheguei na Assembleia, na época, tinha acabado de ser aprovado a CPI do Cachoeira, que foi chamada de CPI do fim do mundo, que ia acabar com o governo Lula, aquele negócio todo e tal. E aí um amigo, ele era de um outro partido, não vou citar aqui por uma questão de respeito, chegou todo alegre, ele era adversário, agora nós pegamos, vamos acabar com esse negócio do dia. Eu falei, vou dizer uma coisa para você, nós que vivemos na periferia da política, essas coisas a gente tem que pedir, sabe que é errado, tem que ser investigado, punido os culpados, mas a gente não pode vibrar muito não, porque isso vai acabar o dinheiro que a gente de fazer política aqui embaixo, você e eu vamos ter dificuldade. Eu fui tão profético nisso porque hoje não se ganha mais dinheiro, a periferia, a militância, porque quem que vai contratar em 45 dias aquele exército que se contratava? Há 10, 15 anos atrás, nesse período, eu já estava contratado por 2 ou 3 campanhas, já estava preparando todo o time, treinando gente, colocando gente na rua, porque era o Caixa 2 corria solto. Hoje não tem mais, e se tiver, quem tem que fazer muito, muito cuidado. Portanto, tem coisas que a gente... Agora, assim, quando tem esses pedidos, dá para dizer para o cara, olha, você é doido? Você não vê que fulano foi preso, que não pode, que a polícia... Você tem essa saída. Mas, de fato, a corrupção, ela não é medida por quanto você roubou, ela é de centavo, é de 1 milhão, é corrupção, né? Agora, isso também é questão de treinamento, Joel. Como é que você sai dessas perguntas incômodas? Porque eu já fiz campanha em outros, né, no período que era permitido fazer esses benefícios, e eu vivi cada saída de candidato magistral, né? O Rigo, por exemplo, o ex-deputado Rigo, ele andava com o auxiliar dele, o motorista, com um monte de R$2 no bolso.
Aí o cara pedia dinheiro para ele metia a mão no bolso, procurava, tirava aquela agenda dele que era toda rabiscada, olhava, não achava dinheiro, aí falava assim, me empresta aí o dinheiro. Aí o motorista dele era um Marcão, não sei quem, metia a mão no bolso e falava, só tem R$2. Ah, não, esse aqui serve, toma, e se livrava. Ele dava R$2 e se livrava do cara desse jeito. Claro que é uma técnica desenvolvida por ele, ele distribuía R$2 ao longo da caminhada dele. Mas a gente pode desenvolver, é uma mudança de consciência, de como você enfrenta. Quando você toma a decisão de ser candidato, você tem que mudar a sua consciência e seu jeito de ver o mundo. O eleitor vê o mundo de um jeito, Joel. O eleitor vê o mundo político, como na obrigação de arrumar todos os problemas que ele tem. O eleitor comum, se você vira candidato, ele acha que ele é o momento de você resolver todos os problemas dele. E o candidato o candidato propõe, são propostas. Ele não tem mecanismos, não tem. Então essas formulações é só a prática e o dia a dia que vai te ensinar como você sair delas. Você tem que ir para a rua e ir enfrentando, até ficar calejado, não tem outro jeito. É assim que se constrói. Eu acho que um dos erros que a gente podia até citar como exemplo aqui, eu não sei se você concorda com o conselho que me foi dado e eu não segui, né? Um amigo me conseguiu para mim uma sala, ele falou, aqui pode ser seu comitê. Lá, se não falo a memória, na 14, bem em cima, assim, mas não era central, mas é no começo da 14, quase, podemos dizer que passava muita gente. E aí alguém me disse, não vai fazer isso, abrir um comitê para quê? As pessoas vão lá só para pedir. Mas eu fiquei assim, com aquela coisa de comitê, de colocar fotos e tudo mais, eu falei, não, eu acho que é legal. E não deu outra, né? O lugar onde você estava e invariavelmente vocês vão pedir alguma coisa. Eu tinha a ideia que aquilo poderia ser um marketing, porque a tua foto está ali e tal, né? O comitê ainda é uma coisa necessária, Mariana? Com 45 dias de campanha, não. Eu não recomendo candidato nesses 45 dias não fazer. Porque o comitê, ele pode servir para você reunir e treinar pessoas, certo? Se você tem estrutura para você, nesses 30 dias, você treinar pessoas, vamos pensar o seguinte, você começou a campanha hoje e você vai chegar em 2024 com um exército de pessoas do seu lado. Você vai ter que reunir essas pessoas por segmentos, por estruturas e por faixa e vai ter que falar com elas. Elas vão ter que te conhecer presencialmente, principalmente aquelas que vão reproduzir. Olha lá, você faz uma filtragem, você tem 200, 300 pessoas para você colocar na rua com treinamento. Aonde você vai fazer isso? O ideal é que você tenha um espaço. Se você tem uma boa varanda na sua casa, você pode adaptá-la para fazer isso, certo? Ou você vai ter um dos apoiadores que vai ter uma casa ampla que vai te emprestar. Então, o comitê, ele perdeu o sentido. A evolução das campanhas, elas vão fazendo isso. O hábito de algumas pessoas de manter comitê vão continuar, como vai continuar o hábito dos comícios. Porque se você for pensar um pouco na trajetória de campanha, você vai se lembrar da época dos shows mícios, quando vinha as grandes duplas sertanejas e se juntava milhares de pessoas. Isso hoje não existe mais, porque foi proibido por lei, o abuso de autoridade, financiamento, essa coisa todinha. Bem, mas vamos pegar na sua área, na área da comunicação. A primeira vez que foi usado uma computação eletrônica em campanha foi em 89, na eleição do Collor e do Lula, que vinha aquele trenzinho e atropelava aqueles negócios todinho. Foi a primeira eleição e ali surgiu o marketing. Aí surgiu Duda Mendonça, João Santana, os grandes caras do marketing político. Com o advento do marketing digital, a televisão perdeu espaço. Hoje tem propagandas que surgem no YouTube, no Instagram e depois migram para a televisão. Primeiro é testado nas mídias digitais para depois ir para a televisão. O problema é saber usar essas ferramentas. Todo mundo fala o Facebook é de graça, o Instagram é de graça, o YouTube é de graça. É a mesma coisa que a propaganda eleitoral gratuita. Ela é gratuita. Mas só que você paga para produzir, você paga para gravar, você paga o profissional para editar, você paga o cara para criar, você paga...
Isso leva tempo para você construir uma equipe, para você fazer. Hoje você pode fazer tudo isso pelo celular, acaba fazendo de maneira artesanal, mas é possível você construir. Por isso é necessário começar agora, construir isso com o tempo. Então isso vai substituindo as ferramentas que nós tínhamos antes. O comitê, eu pelo menos não aconselho a investir em comitê. Eu aconselho em investir nessas novas ferramentas que estão surgindo e que é possível treinar a juventude para trabalhar nelas. Está sem áudio? Deu uma paralisada no áudio do Joel. Enquanto isso, deixa eu tomar um gole d'água aqui enquanto volta dele ao sinal dele. Alô, Joel? Oba, você ficou um pouquinho fora do ar? Voltou aqui, voltou, Mariana, aí também? Voltou sim. Tá... É que a minha... Voltou sim. Uma outra coisa que a gente produz, né, ao se declarar candidato, é que, no caso do cara que é da comunicação mesmo, ele vai acabar perdendo alguns apoios por questão de posicionamento. E hoje nós estamos numa situação muito polarizada, em que você precisa se posicionar favorável à direita ou à esquerda, né? Essa tomada de posição, ela é necessária? Eu tenho que chegar com a plaquinha da direita ou da esquerda, Mariana? Eu posso tentar... Aí você fica no meio do muro, esse cara não se decide. É complicado isso, né? Olha, você não precisa ter um dos lados, você tem que ter posicionamento. Você tem que ter posicionamento. Por exemplo, eu fui afastado do PT em 2009, mas eu não mudei minha forma de pensar. Eu não estou mais no PT, não trabalhei. Aliás, eu não prestei um serviço para o PT desde que eu me profissionalizei nisso. Sempre do outro lado. Mas o outro lado desconfia de mim, não acredita em mim. Quando me contrata, até porque eu sempre fui muito bem relacionado, então eu não passei fome, mas tenho dificuldade de fazer isso. Não mudei. Mas você defende o Lula não como militante do PT, eu defendo uma estrutura de governo, uma forma de ver, a minha visão não mudou. Mas eu tenho opinião. Eu tenho opinião sobre o Estado, tenho opinião sobre a saúde, eu tenho opinião sobre a educação, eu tenho opinião sobre a segurança, eu tenho opinião sobre direitos humanos. Isso que vai trazer a sua audiência. Claro que quando, por exemplo, se você defende a escola pública de boa qualidade, com professores concursados, você vai ser taxado de comunista. Em contrapartida, se você defende a escola particular, de alto nível, só, né, para quem pode pagar, você vai ser taxado de liberal. Porque, na verdade, aonde a gente se posicionar, nós vamos estar enquadrado ideologicamente, se você for fazer um estudo sociológico. Então, a preocupação não é você não ser marcado no momento ideologicamente por quem está na disputa. Agora que você precisa se posicionar, até para você ter audiência, para você ter gente, você precisa defender alguns interesses, certo? Se você for defender interesses corporativos, de empresários, você vai defender dentro disso. E aí, dentro desse estudo, você vai estar ligado a uma corrente política, uma corrente econômica. Não tem como fugir disso. Não tem. Tem gente, aliás, tem gente que tenta construir a imagem em cima desse radicalismo. A gente vê muita gente, tem muito bolsonarista raiz aí que de raiz não tem nada. De raiz não tem nada. É o tentar surfar na onda. Tem muita gente que tenta ir na onda, mas tenta construir o seu caminho político em cima disso. Eu não gosto muito desse tipo de construção de candidatura, Joel. Eu gosto de construir em cima da sua história. Você tem uma história, você nasceu numa cidade, você veio de uma família, seus pais tiveram uma história e eles têm uma família. Essa reputação que precisa ser explicitada para o seu eleitorado.
É isso que dá para você a reputação necessária para mim saber. Eu conheço a sua história não tão bem, mas eu conheço a sua batalha. Então, quando você diz para mim que você vai fazer isso, eu acredito. Quando você fala que você vai fazer uma coisa que eu acho que é muito grande, eu fico meio... porque eu conheço você. E é isso que o político tem que se fazer. Ele tem que fazer conhecido. E ele só pode ser conhecido através das suas posições. Não tem outro jeito. Deixar eu estou vendo bastante gente conhecida entrar aqui, né? Então, deixa eu abrir. Nós começamos essa live dizendo que eu não sou candidato, viu, gente? Eu estou aqui numa mentoria com Maria. Porque até eu já tenho meu apoio, chegou, eu já tenho meu apoio, não tem nada disso. Estamos aqui também discutindo, né, Mariana, como seria uma eventual candidatura, é claro, né, para aquelas pessoas que têm essa vontade. Você acredita que ficou mais difícil agora com a questão da não coligação? Que me parece que volta agora, né? Olha, estão discutindo, o problema dessa pandemia que tudo virou online. No Congresso online me parece que não está sendo muito democrático. Tem uma comissão lá que está discutindo desde unha encravada até o distritão na eleição. Então a gente não sabe muito o que vai sair disso. Eu tenho preocupação, João, porque eu fui dirigente partidário a vida toda. E um dos grandes problemas, principalmente eu que trabalhava para ter chapa pura e chapa completa, me dedicava o ano todo para construir uma chapa, e quando chegava na hora, principalmente depois que a gente se tornou governo, tinha que abrir vaga para 2, 3 grandes candidatos de partidos que não tinham apostado na construção das suas candidaturas. A não coligação, ela traz uma missão para cada partido, que é ter um processo de educação política dentro do partido para formar quadros. Esse é o grande desafio para você ter uma vida partidária, para você ter autonomia partidária. O partido tem que ter militância, tem que ter gente que defende. A não coligação obriga os partidos a ir para dentro. Obriga o candidato vencedor a ter compromisso com os candidatos que não foram eleitos. Porque veja, você, por exemplo, quando você foi candidato, você fez lá, você não se elegeu, mas você teve uma votação, e essa votação serviu para eleger candidatos. Ele não teve absolutamente nenhum compromisso contigo, porque ele nem era do seu partido quem se elegeu, provavelmente. Agora, quando é de um partido, você sabe que o doutor fulano pode se eleger, e você vai dizer, olha, se você se eleger, vou contribuir aqui com tua campanha. Isso obriga o partido a ter uma outra vida partidária. Isso, na minha opinião, tem mais dificuldade para os profissionais políticos, tem, mas para a vida republicana é muito melhor o fato de não ter coligações. Eu acredito que seria excelente se continuasse essa legislação proibindo a não coligação. De novo deu um delayzinho aqui no nosso Instagram, mas já volta. Alô, Joel? Caiu aqui a conexão com a Joelma, vamos ver se ele tenta entrar novamente. A gente estava batendo papo com o Joel Silva, caiu a conexão dele, ele deve estar entrando
Mas está sendo um bate-papo bastante interessante, legal. O Joel Silva, que é um dos grandes profissionais de rádio aqui da nossa cidade, já foi candidato a deputado estadual e sempre está em nome sempre está na mídia como provável candidato. Então a gente está batendo um papo com ele aqui, vamos ver se ele retorna para... Vamos ver se ele retorna aqui pelo menos para se despedir do público. São 15 horas e 6 minutos, a gente já está a 35, quase 40 minutos de bate-papo. Vamos ver se o Joel entra novamente, aí a gente começa a se despedir do público. Vamos ver, ele está digitando aqui pelo WhatsApp, vamos ver se acabou a bateria dele, o que aconteceu. Vamos ver como que a gente faz. Joel está entrando, a gente vai dar espaço para ele se despedir e a gente volta na próxima quarta-feira. Nós vamos estar fazendo uma mentoria, um bate-papo com Adilson, ele é candidato a deputado estadual pelo PSD no próximo pleito. Então aí a gente vai estar fazendo toda quarta-feira um bate-papo, sempre com um candidato, nesse horário aqui, para a gente estar alinhavando e fazendo esse debate sobre a eleição. O Joel está entrando novamente. Opa! Tá tranquilo. Eu já falei que você ia entrar já para se despedir, até pelo seu horário, que nós atrasamos, mas vamos reafirmar aqui, o Joel não é candidato. Nessa eleição? Nessa eleição, mas eu estava dizendo também que o seu nome sempre é lembrado, né? Você já foi candidato, sempre é lembrado, até pelo seu trabalho, pela influência que você tem, seu trabalho sempre é lembrado, então nós estamos abrindo esse quadro com a sua participação. Quero te agradecer de coração mesmo essa participação. Achei que foi um bate-papo muito legal, para a gente estar dando arrancada. Esse quadro eu quero manter toda semana, sempre com um candidato daqui do estado, de fora do estado, para a gente estar debatendo e discutindo as dificuldades que os candidatos têm de se preparar para fazer campanha. E eu quero agradecer, Mariana, até porque eu levo daqui algumas experiências realmente. Essa eu já comecei então em 2024, pela conversa. Sim. Né? Pode ter certeza que eu sei do teu histórico aí na construção de candidaturas vitoriosas, na construção do partido, do PT, inclusive do embrião todo, né, que até chegar ao governo, e é um partido que tem uma história muito bonita, né, no Brasil todo, né. A gente tem uma imagem hoje de política, uma imagem de político, uma imagem do PT, mas a gente às vezes se esquece de buscar um pouco na história como isso tudo começou e como isso foi importante para que a gente chegasse no processo que a gente está até hoje, né? É um processo que começou em algum lugar, né, em determinado tempo, e a história a sua história no Mato Grosso do Sul, a história do PT no Brasil, né, são histórias que a gente precisa estudar se a gente quiser realmente entrar, né, não só entrar na política, mas entender um pouco de política. Então, eu agradeço imensamente o convite aí, né, e esse lançamento de candidatura para 2024. E agradeço as pessoas que tem gente até compartilhando ali, ó. A live eu fui ver agora que eu saí, né? Fui voltar e já está ao vivo.
Então, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado, Mariano, por me oportunizar. Quero dizer que realmente é algo muito legal. Eu vou colaborar nessa propaganda para a próxima quarta-feira. Me manda o card aí, que eu acho muito legal realmente a gente voltar a isso, né? Hoje eu conversava com um ex-senador que me disse exatamente isso. Nós precisamos, né, entender a política de novo, né, para que as pessoas do bem voltem à política, né, porque tem muita gente ainda sem saber o que fazer, mas que não é, né, da área, que veio numa onda. Então está na hora da água baixar, quem é bom ficar realmente, né, e a gente ter um horizonte para enxergar. Está tudo muito turvo ainda na política, né? A gente precisa parar com esse negócio de falar assim, vou votar no cara porque ele é honesto. Não, peraí. Não podia ser uma condição para você votar. A honestidade de votar, né? Você tem que ter um projeto. Não estou dizendo que não precisa ser honesto, mas ser só honesto, eu votaria no meu irmão, que é um cara que eu acho que é muito, muito honesto. Mas aí você não vai, ele não tem o tino para a política, né? Então, verdade. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. Nada, eu que agradeço. E dizer para você que, de fato, a política, na minha opinião, Joel, tem várias formas de você encarar a política. Tem como missão, que é aquele que entra na política e vai tocando. Tem as que falam que é ideológico, né, que acredita que vai mudar o mundo e entra. Mas eu, no trabalho, eu prefiro trabalhar com a visão de que política é negócio. Então você, nesse negócio, tem que começar a se preparar para você entrar num negócio. Você vai abrir uma empresa que vai ter um CNPJ, que vai ser sua candidatura, e que depois vai ter o mandato. E como tudo tem que ser preparado, você tem que ver a sua audiência, onde que você vai fingir, qual que é o público-alvo, o que você vai vender, como é que você vai interagir. E isso tem todo esse processo, criação de site, arrumar assunto, debater as propostas, as suas ideias, até formatar os projetos que você vai levar para frente. Você tem 2, 3 anos para construir isso. É um tempo relativamente bom para construir. Não precisa pressa, né? Mas você pode fazer isso. E fazer esse treino, achar um guarda-chuva de uma candidatura. Agora, falando isso, vai ter, né, se essa está sendo compartilhada essa live, vai ter um monte de gente ligando, eu sou candidato, vem para cá e tal. Você vai ter oportunidade de discutir esses negócios e pensa um projeto de você fazer campanha para alguém, para você já montar a sua campanha a partir de agora, para você ver a audiência, fazer um treinamento, falar, pedir votos, que é treino, tem que treinar, tem que entrar em campo. Se você não entrar em campo, você pode ter o melhor uniforme, ter a melhor camisa, luva, chuteira, tal, mas se você não jogar, você não vai saber como é que você joga. É isso. Obrigadão, meu irmão. Abraço. Obrigado, sorte, sucesso. Se precisar da gente, a gente está à disposição. Com certeza, vamos lá. Um abraço. Outro, tchau, obrigado. Gente, agradecendo ao Joel, quero agradecer também vocês que entraram, vocês que nos acompanharam, foi boa, muito boa audiência mesmo, de coração mesmo, obrigado. Obrigado mesmo para vocês que nos acompanharam, que ficaram até agora. A gente vai manter esse quadro como preparação para a segunda semana intensiva de táticas eleitorais, que vai acontecer de 26 a 30 de julho, certo? Nós vamos fazer essas aulas no YouTube, é de graça. A gente vai debater desde o início de uma campanha até o final, os cuidados, tudo isso nós discutimos aqui com o Joel, nós vamos estar discutindo de forma mais organizada nessas aulas. É gratuito, só se inscrever lá no canal do YouTube, Mariano Cabreira, se inscreva, acione o sininho para vocês serem avisados quando a gente postar novos conteúdos, tá legal? Um abraço, um beijo no coração, até a próxima quarta-feira nesse quadro. Mas quero lembrá-los que amanhã, 19 horas, nós vamos estar aqui com a Taíde Nery de Freitas Júnior, ex-secretário de Cultura, ex-vereador de Campo Grande. Vamos discutir a nossa vida sindical de 86, a pré-constituinte, até 88, a nossa eleição na Federação. Falou? Um abraço e até a próxima.